Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e aqui comigo hoje está a Miriam Camelo, ela que é autora deste livro aqui. Acho que dá para vocês verem direitinho. Miriam Camelo, o livro Enquanto Espero. E nesse livro, gente, ela abre o seu coração, ela mostra toda a sua vulnerabilidade, mostrando os altos e baixos de uma espera, que é a espera de um filho. Né? Todo mundo tem uma espera, né, gente? Né, Miriam? Sim. Obrigada, viu, por você estar aqui para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Adriana, agradeço pelo convite e também por esse tempo tão oportuno de estar participando desse podcast que realmente edifica, porque eu já maratonei e já fui muito edificada, e a minha oração hoje é para que as pessoas que vão ouvir, assistir também sejam edificadas. Amém, com certeza. Esperar no Senhor é esperar caminhando. É verdade, Miriam. Eu tive o privilégio aí de ganhar este livro, né? Eu consegui ler ele todo. É uma leitura muito gostosa, né? E aí eu fiquei curiosa, o que é essa capa? Né? Foi uma ideia sua? Não foi uma ideia minha. A princípio, eu pensei assim, pelo tema ser Enquanto Espero, pensei algo relacionado a tempo, talvez uma ampulheta, algo que direcionasse a isso. Mas o Daniel, então esse mérito é do Daniel, que é o diagramador do livro, é uma pessoa que eu frequentei a igreja juntos, e ele, de acordo com a diagramação, ele foi lendo o livro, e ele falou assim, Miriam, eu tive uma ideia para a capa, porque ele também ia fazer a capa. E ele falou assim, a gente registrar o seu rosto. E o seu livro fala muito da questão do choro, porque tem um sofrimento muito grande. Então todo mundo que lê, às vezes até fica assim impactado, nossa, mas que sofrimento é esse? Nem parece, Miriam, que você estava enfrentando tudo isso. Mas eu digo que, às vezes, a gente só chora para Deus. E às vezes a gente até compartilha com outro, mas outro não tem noção do que uma pessoa que espera pelos filhos passa. E o quanto a demora das coisas acontecerem vai trazendo uma tristeza e, ao mesmo tempo, vai fazendo a gente caminhar sem ter aquele ânimo. É estranho até compartilhar tudo isso e falar assim, Miriam, você se expôs de uma maneira no livro que talvez você nunca se colocaria assim. Então, Deus permitiu que a minha história, ela está sendo escrita dessa forma para eu ter coragem de ter toda essa exposição. E aí, em relação à capa, o Daniel falou, depois que ele diagramou tudo, a gente foi registrar a capa, ele falou assim, eu vou tirar várias fotos e eu gostaria de captar uma foto sua chorando. Eu falei, isso não é muito difícil, não. Mas então aqui são lágrimas de verdade. São. Você parou e começou a pensar como que foi esse choro? Parece realmente bem... Você vê que é natural mesmo, né? É, porque eu estava esperando, né, o meu filho, e tem um trecho do livro que, quando eu escrevi, porque o livro eu escrevi como um diário, e eu comecei a escrever em 2015, e só finalizei em 2020, e decidi realmente transformar num livro, porque eram só registros que eu pensei, eu vou deixar registro para os meus para os meus filhos quando eles chegarem. E os filhos não chegaram. E aí, com o tempo, foram se tornando desabafos para Deus, para mim mesma. E aí, quando eu fui fotografar essa capa, eu li um trecho do livro, em silêncio, que eu falei assim, Daniel, eu preciso só ler um trecho. Eu preciso trazer à minha memória o que eu senti quando eu escrevi isso. E eu preciso dizer para Deus que o que eu escrevi está valendo e sempre valerá. E é o trecho que eu escrevi no dia 350. Não fala, que a gente vai chegar nesse trecho. Não vou falar, mas eu costumo sempre mostrar para os meus alunos, que eu sou professora, quando eu vou explicar a intertextualidade, eu falo assim, a gente pega um texto e a gente faz uma conversa com um outro texto. Então, esse meu texto eu produzi através de um texto que é originário da Bíblia. E eu só preciso cada dia mais me lembrar do quanto Deus é fiel. E em relação a isso, eu li esse trecho, aí eu já comecei a chorar naturalmente. Aí eu fui para a posição que o Daniel tinha me colocado, e ele começou a fotografar. E aí, de várias fotos, ele selecionou essa. Olha, eu aprovei, perfeita, ficou né? muito Ficou perfeito. impactante, né? Casou, né, assim, com o título, né? E me fala um pouquinho sobre a ideia de criar esse livro, né? De escrever. Você falou que foi um diário, então você começou a escrever...
Eu comecei a escrever depois que eu cheguei de uma cirurgia que eu tinha feito por conta da endometriose. Eu já estava tentando engravidar há alguns anos. E vocês tinham quantos anos de casado? Nessa época a gente tinha 3 anos, ia fazer 4 anos. 3 anos. Foi um diagnóstico tardio. Então, quando eu descobri a endometriose já era profunda. E aí eu fiz a segunda cirurgia, que tinha sido mais delicada. Nesse tempo, meu marido estava trabalhando no interior. E quem ficou comigo no hospital foi minha mãe. Então, eu fiquei 5 dias internada, minha mãe me acompanhando. Quando eu voltei para casa, o William não estava lá. E precisei ficar um tempo de repouso e eu sempre fui muito ativa. Teve um dia que eu saí do quarto, fui até a sala, vi minha agenda assim no rack, peguei minha agenda e falei, vou começar a escrever para os meus filhos, para eles saberem que o que for necessário enfrentar, eu vou enfrentar, Deus vai ajudar, e eu preciso ter esses registros para eles. Eu comecei a escrever, tanto que e pelo médico, assim, em 365 dias, depois de um ano, eu já estaria pronta para engravidar. Uhum. O que acontece é que não aconteceu essa gravidez. Uhum. E eu ia escrevendo na agenda mesmo, mas eu colocava assim, 365 dias à sua espera. Então, tinha dias que eu escrevia 2 registros, passavam-se semanas eu não escrevia nada. E aí foi passando o tempo, e eu fui esperando. E a cirurgia eu fiz em 2013, eu comecei a escrever... Não, eu fiz em 2015, a segunda cirurgia, a primeira foi em 2013. Comecei a escrever em 2015, e em 2020 eu ainda tinha registros, e já tinha dado, tipo, porque começa em 365 e termina em 1. Uhum. E aí eu falei assim, por que não transformar num livro? Na época da pandemia, 2020, muitas coisas começaram a ressaltar dentro de mim, também de longas conversas com Deus, porque eu entendi que a história que Deus escreveu para minha vida e que Ele tem escrito não pode ficar só em mim. O desenho que eu fiz, que eu imaginei que seria daquele jeito, mas que Ele dá a última palavra, e Ele faz os contornos necessários, porque Ele é o meu criador, eu preciso compartilhar. Então, eu tive a coragem de falar, eu vou fazer essa publicação, mesmo que seja independente. A princípio, eu procurei algumas editoras, mas não aconteceu nenhuma parceria, talvez também pelo momento. Mas como eu já tinha um certo conhecimento editorial, no mercado editorial, eu decidi publicá-lo de forma independente. E para a gente começar, né, lá do início, você então conheceu seu esposo, namoraram quanto tempo? Era um sonho de vocês já falavam em ter filhos? Sim. Era um sonho dos dois? Um sonho muito grande. O nosso planejamento familiar era ter 4 filhos. A gente namorou em 1 ano e meio, a gente namorou, noivou e casou, nos conhecemos na faculdade de letras. E foi tudo assim muito direcionado por Deus. E antes mesmo de casar, a gente já tinha essas conversas, assim, olha, nós vamos ter filhos. A gente já tinha dado nome para os nossos filhos. E é um sonho, porque eu sempre fui muito envolvida com o Ministério Infantil. Eu sou a tia Miriam, para muitos adultos eu sou a tia Miriam. E o tempo foi passando, a gente casados e os filhos não vieram. A princípio, porque é ansiedade, tudo muito novo, espera mais um pouco. E depois de algumas investigações e exames muito invasivos, tudo foi descoberto endometriose. Endometriose. Então você tem esse diagnóstico, recebeu esse diagnóstico. E os médicos falam o quê? Que não é possível ter? É questão de tempo? Depende muito do grau, né? Quando eu descobri, já estava como endometriose profunda. E aí, por essa questão, já tinha afetado outros órgãos, então tinha dado aderência. Então, o meu útero já estava um pouco comprometido, meus ovários, o intestino também. Então, tudo isso dificulta a questão da gravidez. Eu fiz uma FIV em 2016. A gente teve essa possibilidade e não deu certo a FIV. Isso também é uma conversa, você acompanhou aí na leitura do livro. E ficou claro também para mim... Que ano que foi? 2016. Me lembro, foi no final de setembro de 2016. E eu sou muito apegada a essa questão, assim, sabe, de datas, que eu fico pensando, talvez a primavera na minha vida. Eu via que você falava, hoje é meu aniversário. Queria tanto poder comemorar, né? Dia das Mães, Natal. São datas que eu acho que precisam ser comemoradas. Se a gente tem um batismo, a gente precisa celebrar. Se a gente tem um aniversário, uma festa, para soprar uma vela, mas vamos nos reunir. Eu acho que é tão importante. Adriana, eu fiz um tempo capelania hospitalar, por conta que minha mãe me incentivava muito, eu acompanhei.
e eu vi algumas mães vendo as datas comemorativas passarem, elas olhando só da janela do quarto. Nossa, Enquanto elas viam os fogos, sabe, do ano novo chegando, elas estavam olhando pela janela do quarto. E, de certa forma, sendo gratas porque o filho estava recebendo cuidado médico. Então, tudo isso sempre mexeu muito comigo. Eu falei assim, não, a gente está aqui, então vamos fazer isso ser real, sabe? Celebrar de verdade, viver isso intensamente. E quando eu e o William, a gente percebeu que a FIV também não tinha dado certo, mas eu só queria voltar, porque durante o tratamento para fazer a FIV, a fertilização in vitro, nós descobrimos que o William também ele tem uma dificuldade na questão de produzir os espermas, a qualidade também, a quantidade, então tudo isso interfere. Aí ele falou, Miriam, tá vendo? Não é um problema só seu. Porque, infelizmente, por muito tempo, eu me culpava. Sim, eu falava, eu não vou poder dar filhos para o meu marido. Eu me achava, às vezes, uma pessoa, sabe, como se tivesse, assim, mais atrás. Assim, é estranho falar isso, mas eu me diminuía muito, muito. E, então, o William sempre falava, Miriam, o problema não é só seu, o problema é nosso. Então, tá comprovado agora que não é só a questão da endometriose, tem outras questões. Então, assim, é uma junção de fatores que fazem com que a gente não consiga gerar naturalmente, biologicamente. E aí você relata, né, no livro, a questão das pessoas, da cobrança, né? E aí, quando é que vai ter? Por que não tem? Mas qual que é o problema? Isso te feria, Miriam? Sim, feria. Pelas pessoas assim me cobrarem filhos, não porque eu também queria. Mas vai chegando um tempo que as pessoas vão percebendo que eu quero, porque eu sempre fui a tia Miriam, nunca neguei o amor, a paixão que eu tenho pelas crianças, porque, por incrível que pareça, tem gente que não tem essa aptidão, mas eu vejo que é uma vocação que Deus me deu, porque eu consigo ter uma energia, assim, sabe, ser recarregada pela companhia das crianças. Eu sempre falei assim que as crianças da igreja, elas me viam vestidas num casamento, toda produzida, e me cumprimentavam do mesmo jeito se elas me encontrassem na rua fazendo feira. Sabe assim, carregando sacola pesada, toda suada. Mas elas tinham essa pureza que eu falava assim, nossa, criança me transmite essa vida, essa energia, sabe, de vigor. E aí, quando eu percebia que as pessoas... Porque você também começa a perceber que você começa a sentir, talvez não seja a intenção da pessoa, mas eu já estava numa situação tão ruim Já comigo machucada, mesma, machucada. Né? Que qualquer coisinha, né? Aí já criava um volume dentro de mim. E eu tinha dificuldade de falar, não, eu quero engravidar, mas eu estou tendo dificuldade. Eu não estou conseguindo. Então, questão de tratamento, eu não ficava compartilhando, eu tô com essa doença, eu vou fazer tal cirurgia. Eram poucas pessoas, as mais próximas que sabiam. Mas por que você não tinha essa facilidade de falar? Era um tipo de vergonha? Eu tinha medo também de ficar me vitimizando, de passar uma imagem de que assim, nossa, coitada dela, por uma imaturidade também, porque talvez se eu fosse honesta com as pessoas, elas não seriam talvez tão invasivas ou não falariam algumas coisas, mas uma imaturidade minha. E também, assim, muitas coisas falava assim, como se, na minha visão, eu falava assim, senhor, eu não sou capaz de cuidar de uma criança? Será que eu não vou ter condições? Será que eu não vou saber reagir quando ela precisar de um socorro imediato? Então, eu me diminuía muito. E aí, a minha mãe até falou, Miriam, não é questão de merecimento ser mãe, mas era como se eu não merecesse. Olha que coisa isso. É triste falar isso, mas eu conhecendo um Deus de amor, eu cresci na igreja, eu falava, eu contava histórias da Bíblia para as crianças da igreja e acreditando, sabe, piamente naquilo, mas essa dificuldade para engravidar me fez ver que eu não era tão crente como eu imaginava ser. Porque eu contava muita coisa, eu compartilhava muita coisa, mas que Deus me levou para um lugar que eu não ia contar só porque eu ouvia falar, mas porque Ele estava me levando para aquele lugar de entender realmente. Miriam, recentemente eu li o livro de Efésios e Paulo ele fala assim na carta para os irmãos lá de Éfeso, vocês não compreendam, talvez vocês nunca vão compreender o tamanho do amor de Deus, mas, Senhor, eu peço que eles experimentem esse amor.
E hoje, lendo isso, eu falo assim, Senhor, eu não compreendo muita coisa, mas eu experimento. Eu não compreendo muito a tua vontade para algumas coisas, mas eu experimento que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Isso só foi possível porque, assim, um processo longo fez uma lagarta, sabe, se transformar numa borboleta e hoje eu me vejo assim, voando. Começando, sabe, a voar e a perceber, Miriam, às vezes a asa vai bater um pouco mais fraca, talvez às vezes você vai precisar de um impulso de fora, às vezes esse impulso vem de dentro de você, mas em todo o tempo Deus está do seu lado, Ele está conduzindo esse voo. Então, eu vejo que Deus, ele está direcionando tudo. Ele sempre direcionou. Muitas vezes eu não enxergava esse direcionamento. Mesmo estando na igreja, frequentando, mas eu tive muitas DRs, né? Com Deus, muitas, muitas. Mas você sente que tudo isso serviu para você amadurecer, né? Para você, porque é uma intimidade que foi criado, né, entre você e Deus. Ele me levou para um lugar você rasgou o seu coração, né? Aqui tá um pouco, né? Tá acho que não tem nem metade de tudo que você tinha para dizer, né? E dá para ver o quanto você se entregou, assim, rasgou, né? Você abriu mesmo o coração. Eu sempre tive o desejo muito grande de ser mãe. Desde pequena, sabe aquela coisa que para mim era muito natural. Então, assim, minha mãe tem muitos irmãos, meu pai também. Então, assim, muito familiar essa questão de casar, ter filhos, e Você aí... sequer imaginou que passaria por esse vale? Não. E você sabe que uma vez, depois que tudo ia acontecendo, eu me lembrei que quando eu estava prestes a casar, eu falei para uma pessoa assim, eu falei assim, eu não me vejo, uma coisa que eu não me vejo é não sendo mãe. Então, para mim era tão... E depois eu recapitulando aquilo, eu falei assim, será que eu falei com uma prepotência por não imaginar que a minha vida não seria familiar se eu não tivesse filhos? E Deus hoje me fez ser uma mulher, ter uma família sem filhos? Então eu ficava me perguntando isso, mas assim, Deus também me fez ir para um lugar de que Ele é tudo. E onde Ele é tudo, e onde Ele está presente, eu não tenho que ter falta de nada. Uma vez, ouvindo um podcast, eu ouvi uma pessoa falar assim que uma pessoa próspera é aquela que não tem falta de nada. Até nessa hora eu pausei o vídeo e eu orei, eu falei, Senhor, eu sempre me achei uma pessoa próspera, porque eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho um marido muito bom, eu tenho família amorosa, mas eu não tenho filhos. Está me faltando isso. E aí eu entendi que Deus queria, cada vez mais, Ele já estava tratando, mas ali naquele momento foi um tratamento assim mais de choque, sabe? Tem horas que parece que você recebe um solavancos, assim. Fala assim, Miriam, não te falta nada, porque eu sou tudo na sua vida. Se você diz isso, você tem que viver isso. Então eu entendi e eu fui buscar, porque assim não foi só de eu ter entendido, não foi um entendimento de falar na hora e já compreender, não. Foi experimentando, Senhor, nesse processo, me faça entender que o Senhor é o meu tudo, me faça ir para aquele lugar que a dor não me alcança, a dor me levou para perto do Senhor, e perto do Senhor, não, eu não posso ficar nesse estado de como se, ó céus, ó vida, ó azar, então assim, eu sempre me forcei, mas eu vejo que não é algo natural. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque pelas nossas forças, né? A gente fica prostrado. Sim, sim. Você fala que, né, muito desses altos e baixos e muitas vezes sem vontade até mesmo de levantar da cama, né? E é interessante porque eu não sei o que você sentiu, né? Porque eu não passei por isso, então é difícil até a gente materializar isso, né? Só realmente quem passou por isso sabe. Mas cada um tem as suas esperas, né? E a gente sabe como é doloroso. E você fala aqui que da espera, que esperar caminhando, não esperar parado. Né? E como é difícil. É difícil porque esperar caminhando, para mim, eu encarei assim, Miriam, você quer ter filhos, os filhos eles vêm do Senhor, porque eu sempre acreditei que no que a palavra diz, os filhos são herança do Senhor, quem dá é o Senhor. Não é algo que você vai construir, vai vir para você, você não vai vir como algo que é da sua habilidade, sabe? O Senhor vai te dar e você vai cuidar durante o tempo que o Senhor determinar para a sua vida. E sempre acreditei nisso e Deus nos leva para viver isso, né? E aí como casal eu sempre coloquei diante do Senhor, Senhor,
o Senhor sabe exatamente como eu sou, como o William é, como nós queremos ter filhos e gerações, sabe, que vão vir através da nossa vida, mas seja primordial. Então, quando eu às vezes falava assim, eu não consigo ficar de pé, eu não consigo me levantar, porque tinha dias, eu fui morar no interior durante esse tempo, e só eu e o William na cidade de Bauru, tinha dias que ele ia trabalhar e ele viajava trabalhando, e às vezes eu falava assim, eu não vou levantar. Às vezes até no livro eu relato isso, que às vezes eu me forçava a caminhar grandes distâncias durante o dia, porque eu ainda não tinha trabalho na época que eu estava morando lá. E aí, para eu ter condições de dormir à noite, eu falei assim, vou me cansar bastante durante o dia caminhando, vagando pela rua mesmo, para voltar para casa e falar assim, agora eu tô cansada e vou conseguir dormir à noite. E às vezes eu ficava, sabe assim, quando você levanta da cama, vai pro sofá, faz tudo meio que arrastado. Aí quando o William tava para chegar, alguns dias depois de viagem, eu falava assim, não, Miriam, anima, dá um jeito aí na casa, faz as coisas, porque parecia que eu ia me definhando. Talvez não na aparência, mas por dentro eu estava me definhando. Você acha que você chegou a ter depressão? Você chegou a ter algum tipo de acompanhamento? Eu nunca tive um acompanhamento. Não. Ano passado eu comecei a fazer terapia, mas no momento está interrompida a terapia. Então naquela época eu não sei se eu cheguei a ter depressão, mas eu tive muita tristeza. E eu digo também que a minha tristeza tinha um motivo. Eu queria ter filhos e eu não tinha. E eu recorria muito a leituras, principalmente a leitura da Bíblia, e eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda. Eu falava assim, eu sou crente, eu sei que a Bíblia é um manual de vida, e eu não conheço esse manual. Então, assim, eu lia livros da Bíblia desde criança, mas eu escolhia, sabe? Assim, alguns eu pulava, esses são chatos, eu vou na minha, concepção ali no momento. Aí depois eu comecei a ler a Bíblia intencionalmente e eu anotava. Então, assim, eu tenho calhamaços de folhas, todas arquivadas com os registros que eu fazia, do que eu entendia, do que eu achava, do que eu, sabe, queria guardar na memória e ali também no caderno. Então, eu fui tendo, assim, uma descoberta do Deus que eu sirvo. Ele é um Deus vivo. E tudo ele isso te fortalecia, muito, fortalecia muito. E isso também me fazia esperar caminhando. E então, até mesmo não ter filhos, eu lia livros, e até hoje eu leio livros sobre educação de filhos. Por quê, Miriam? Porque eu falei assim, quando chegar, eu vou estar mais preparada. É igual quando a gente vai casar. A gente assim, mas eu não sei quando vai casar, mas a gente se prepara para ser uma boa esposa. Então aprende uma receita nova, a linguagem do amor, né? Sabe aquele livro assim, 5 linguagens do amor? A gente vai aprendendo para poder ter uma comunicação melhor. Então, assim, a gente vai se preparando. E esperar pelos filhos para mim, eu saber que assim, eu preciso ser uma boa mãe, não vou ser perfeita. E eu principalmente preciso confiar em Deus, que Deus ele está direcionando cada passo. Sim. E o papel do marido, né, nesse turbilhão, Miriam? Como que funciona? O que você acha que faz a diferença? O que ajuda? Eu vou falar pelo meu marido, que eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida dele, porque ele é paciente. Então, às vezes, todo mundo me conhece, fala assim, nossa, Miriam, você é calma. Eu sou calma em partes, às vezes eu me acho tão acelerada, sabe? Os pensamentos, assim, toda hora a mil. William, a gente precisa fazer isso, a gente precisa ver aquilo. E ele, não, já aconteceu. O William, no livro, até conta um relato que eu falei assim, nossa, teve uma parte da nossa vida que financeiramente a gente estava muito apertado. E eu falei assim, se a gente não tivesse feito a fertilização in vitro, a gente teria dinheiro agora para poder investir nisso, para poder fazer a reforma que a gente está precisando. E aí ele falou assim, eu falei, porque não deu certo. A gente recebeu um não, ele falou assim, mas não é ele super tranquilo, dirigindo o carro e eu ali, sabe assim, me corroendo e falando, toda pilhada, falando muito. Eu falei assim, porque Deus nem respondeu. A gente gastou um dinheiro enorme, a gente investiu tanta energia, tanto dinheiro. Aí ele falou assim, como Deus não respondeu, Miriam? Não também, ele falou, não também é resposta. Nossa. Naquela hora, eu queria dar muitas respostas pro meu marido. É uma sabedoria mesmo, É sabedoria, né? E assim, é uma confiança, só que a minha confiança é de falar muito, Senhor, e tal. Não, mas eu já falei com Deus, eu já conversei com ele. E ele não fala nada. Mas também, quando ele fala, aí vem com as pérolas que me deixa quieta. Você não tem nem o que rebater. Não, né? Não tenho. Então, assim, ele é muito paciente.
E ele é uma pessoa muito compreensiva. Então, eu acredito que todo marido precisa se colocar no lugar da mulher. Não estou falando que é um marido perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas, mas ele é muito companheiro. Muito companheiro. Então, um homem, o William, antes até de começar a namorar o William, falava: Senhor, me ajude a escolher, porque se eu for escolher, meu dedo não é bom. Então, me ajude a escolher a pessoa certa, a colocar no meu caminho, que tudo, sabe assim, se entrose bem. E eu conheci um homem que teme primeiro a Deus. E eu pedia isso para Deus, que antes de me amar, que seja um homem que ame a Deus, que tema a Deus, que leve Deus a sério. E o William, graças a Deus, é um homem que teme a Deus. Então, isso é primordial num casamento, até porque quando os filhos não vêm, olha, balança. Eu fiz Casados para Sempre, o curso, porque eu fiquei muitas vozes na minha cabeça, vozes que eu sei hoje identificar, que eram vozes do inimigo, para me colocar numa situação de tristeza e de falta de comunicação com meu marido a tal ponto que eu pensei que não resistiria. Talvez resistiria, mas sabe como esses casamentos que são muito assim, na fachada, de fachada? Então, e eu queria viver realmente um casamento de verdade, eu não quero viver de foto. Sim. Então, eu fui buscar ajuda e é necessário muito a gente buscar ajuda. Mas o que você ouvia, por exemplo? Que eu nunca ia fazer o meu marido feliz, que eu nunca ia ter a família que eu pensava que eu ia ter, e que eu não era uma pessoa capaz, porque eu não podia nem ter filhos. Então, eu era uma pessoa incapaz. É triste isso. Mas você vê que realmente é do inimigo, né? Porque quando a gente sabe quem a gente é em Deus, sim, quando a nossa raiz está em Deus, é como o Martinho Lutero falava, os passarinhos, eles passam na nossa cabeça, mas eles não fazem ninhos. Verdade. Então eu falei, Senhor, eu não posso deixar que esses pensamentos criem raízes em mim, que eles façam ninhos em mim. E eu fui buscar ajuda, assim, de uma maneira muito sobrenatural. Deus apresentou pessoas e Ele está presente. Às vezes eu falo que, às vezes quando eu acho que eu tô distante, sabe assim, tipo, eu tô ouvindo vozes que não coincidem com as vozes de Deus, sabe? Não é coerente com o que a Bíblia diz. E eu preciso buscar em Deus, mesmo que pareça que Deus nem está me ouvindo, porque nem parece que Deus está perto de mim. Eu estou distante de Deus. Porque estar perto de Deus não é você estar na igreja. Ser simpatizante do evangelho só aos domingos. Porque, infelizmente, frequentar uma igreja, ser simpatizante do mundo gospel, não significa você ser cristão. Você ter a identidade de Cristo ali, o selo do Espírito, porque você foi comprado, entender, sabe, esse segredo revelado, que Paulo até fala na carta aos Efésios, esse segredo que Cristo revelou, sabe que a nossa alma está perdida, porque nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma estava assim, sabe, perdida, o nosso espírito estava distante. Deus ali usou Jesus Cristo, o próprio Deus se encarnou para nos resgatar. Isso é um privilégio tão grande, é um segredo revelado que isso basta. Sim, isso é o profundo, né? E se você não tivesse mergulhando nesse profundo, realmente você não teria aguentado. Tudo fica muito superficial. Sim. A gente não consegue entender o significado que há por trás de cada etapa da vida, de cada luta. Sim. Eu queria ler um trecho com você aqui, um trecho do livro, gente. Ai, olha, se eu chorar, você continua, tá? Porque eu não consigo me segurar, hein, Guilherme? Aqui é 350 dias à sua espera. Deus é fiel. Ainda que um dia minha barriga não cresça, ainda que não passe pela dor do parto, ainda que meus olhos não te vejam, minhas mãos não te toquem, meus ouvidos não ouçam sua vozinha me chamando de mamãe. Olá. Ainda que eu nunca seja convidada para uma festa de pais e filhos, ainda que apenas eu promova festas para o Dia das Mães e nunca participe como mãe, ainda que minha mesa seja compartilhada apenas por mim e pelo Will, ainda que meus sonhos sejam sonhos e não se realizem, eu sempre esperarei no Senhor. Eu sempre direi, Deus é fiel. E aí, gente, sim, a Miriam será chamada de mamãe. Sim, ela será convidada para a festinha das crianças. Sim, ela vai participar do Dia das Mães. Porque a Miriam agora tem o Theo. Olha, tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. O Theo
é uma bênção que chegou muito recente. A mãe novinha, tá em licença maternidade. Há uma semana. Uma semana, gente. Olha que bênção, né? Quando a gente conversou de você participar, você Eu não tinha jamais nem recebido a imaginaria. ligação. Você Não. jamais imaginaria, né? Então, olha como Deus faz as coisas, né? Que alegria. Conta tudo dessa parte da chegada do Theo. Quando que vocês decidiram entrar com os papéis de adoção? Faz muito tempo, enfim. Em 2018, a gente deu entrada, a gente morava em Campinas na época, a gente deu entrada em 2018. Depois que a gente fez a filha, a gente entendeu que não tinha dado certo e a gente conversava muito sobre adoção, mas eram conversas que não tinha fim. Sabe essas conversas que começa, mas não termina, fica inacabada? Eu cobrava o William de alguns posicionamentos em relação a isso. Eu sempre muito emocional, ele mais racional, porque a gente sempre também examinou muito o coração para entender qual a motivação de ter filhos e filhos pela via da adoção. Porque o filho não tem que suprir o lugar do outro, o filho da adoção não tem que ser uma obra de caridade, o filho da adoção não tem que ser porque o casal não tem filhos, então vamos adotar. Não tem que ser esse o motivo. A motivação é porque nós queremos ser pais. E se Deus quiser que seja pela via da adoção, será. Então, em 2018, a gente deu entrada no processo. E nossa, assim, é bem burocrático tudo. Foram várias fases de papelada. Em 2019, nós fomos habilitados, então a juíza assinou que nós estávamos aptos para sermos pais, estávamos na fila. Aí começou a pandemia, aparentemente o que ia ser rápido, pelo perfil que a gente tinha colocado, crianças de 0 a 6 anos e 2 crianças, então ia ser rápido, não foi. E em 2022 a gente fez a renovação, porque a cada 4 anos precisa ser renovado o processo. Eles perguntam, né? O Conselho Tutelar liga para a gente já estava de volta para São Paulo, então o nosso fórum aqui de Santo Amaro entrou em contato, perguntando se a gente tinha interesse de continuar na fila. E eu e o William, firmes, sim, nós temos interesse, mas nenhuma ligação para apresentar, para falar, tem uma criança aqui à espera de vocês. Nossa. E aí, quando foi no início de setembro, o telefone do William tocou, ele estava viajando a trabalho, e ele ligou para mim falando, Miriam, amanhã a gente tem uma reunião no fórum, tá tranquilo? No fórum de Pinheiros, pra gente conhecer um menino. Nossa. Ai, gente, seu coração na hora. Meu coração foi a mil e assim, sabe, eu chorei, a minha reação foi chorar. E eu tô vivendo algo que, sabe aquela coisa, aquela expressão que a ficha ainda não caiu? Belisca. Eu tenho uma criança hoje na minha casa, sabe? É um prazer pra mim cozinhar pro meu filho. É um prazer dizer assim, ó, tem uma cadeirinha que faz parte dessa mesa. É um prazer para mim saber que Deus me confiou a vida daquele menino, a mim e ao William. Caramba. E que privilégio para mim hoje poder entrar na minha casa e saber que tem uma criança lá que não fala ainda, porque ele é um bebê de 11 meses, mas que tá lá todo, sabe assim, fazendo os gritinhos, e eu vou ouvir voz, sabe assim, de criança eu já ouço. E isso para mim é um presente muito grande, muito grande. E eu que sempre fui a tia das crianças, trabalho em escola, sempre com eventos criando peça para Dia das Mães, Dia dos Pais, ensaiando com as crianças. E eu trouxe isso porque quando eu li em Abacuque esse trecho e ouvindo algumas canções, eu fui tocada por Deus falar, Miriam, você é essa pessoa que mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja alimento, você vai dizer, Deus é fiel? E eu escrevi, eu falei, Senhor, hoje quando eu escrevi isso, eu falei, Senhor, hoje a minha tristeza é isso que eu estou relatando, mas ainda que eu não viva nada disso, o Senhor é fiel. E Ele não muda, porque as circunstâncias da minha vida não saíram de acordo com o que eu queria. E muitas vezes eu culpei a Deus, assim, sabe, no inconsciente, como se assim, poxa, mas o que eu fiz de errado, assim, sabe? Como se o que eu fizesse fosse determinar o que Deus vai fazer. Não sou eu que dou, sabe assim, as condições, a escrita. Sim. A palavra diz, é o versículo que me persegue, o homem faz planos, mas Deus dá a última palavra. Eu vou continuar planejando o que for preciso, porque eu sou dessas de ficar criando, sabe, planos.
mas a última palavra vem do Senhor e eu preciso estar descansada nisso. A gente vê que você se preparou realmente, porque aqui no livro você dá tantos detalhes, me chamou a atenção você falando, por exemplo, né? Ah, eu sonho quando eu estiver penteando seu cabelinho. E isso mexeu comigo, porque, ai meu Deus, Guilherme, você vai ter que editar essa parte. Porque às vezes na correria, né? Eu que tenho duas meninas, a pequenininha, né? Acorda com o cabelo desse tamanho, naquela correria. Não, vai, pentear você mesmo, não dá tempo de fazer um penteado, tá? E você sonhando em pentear um cabelo de uma criança. E às vezes a gente que tá lá naquela correria, né? Não quer fazer, tá com uma vontade, é um tapa na cara, né? Porque a gente tem que ser grato. Hoje, Né? antes do meu filho chegar, já sabendo como ele era, eu fui e comprei o kit, sabe, de escova, pente, essas coisas. Não entra pente, né? Porque ele é muito bebê. Mas a escovinha, toda vez quando eu vou pentear, eu fico pensando, Senhor, que privilégio, que presente o Senhor me deu. Sim. E eu, assim, carrego no braço. Poderia vir maior, eu seria muito grata também a viver tudo e a criar 1000 motivos para dizer toda a gratidão que eu tenho. Mas aí quando eu pego o Theo, aquele cheirinho de bebê, sabe? É um presente de Deus. Sim, muito é um presente. grande. Só quem é mãe entende, né? Quem é pai também o amor é diferente, mas é um amor também muito profundo, né? E aí eu queria agora entender como que está sendo a dinâmica da família, porque querendo ou não, né? Foi da noite para o dia praticamente, né? Vocês passaram, no comecinho vocês ficaram só o final de semana, é isso? A gente, quando foi para o fórum conhecer a história do Theo, a partir daquele momento, a gente a assistente social e a psicóloga contaram toda a história dele e mostrou a foto. Quando a gente viu a foto, eu falei assim, gente do céu, ele parece com a gente até. Assim, é mesmo, ele gente, parece. é incrível. Depois a gente vai colocar uma fotinho para vocês verem. Aí quando a gente, naquele mesmo dia, já encaminharam a gente para o abrigo onde ele estava. E aí a gente conheceu o Theo. No primeiro momento, nós éramos dois estranhos. Então, assim, teve a interação da gente ficar brincando com ele, mas ele reconhecia todo mundo ali da casa. A gente fica numa parte um pouco separada, até começar a vivência, né, mais intensa. Mas ele ouvia os sons da casa, do abrigo, e ele reconhecia os sons, mas eu e o William éramos estranhos para ele. Acontece que o tempo foi passando, a gente indo todos os dias. Foram 23 dias seguidos, a gente indo ao abrigo. E ficava... A gente ficava umas 4 horas com ele, porque a gente ia no final da tarde, porque a gente teve que ajustar trabalho, essas coisas. Então a gente prontamente começou a ir todos os dias para a gente criar esse vínculo, para ele sempre se lembrar da gente. Então... Foi uma atitude de vocês, então, não que isso seja necessário ou obrigatório. Não é obrigatório, mas não é obrigatório, mas o máximo que os pais que estão nesse processo de aproximação dos filhos, o máximo que os pais podem ficar, eles melhor. Então a gente começou aí. Aí depois de uma semana que a gente estava visitando ele todos os dias, liberaram para a gente pegar sábado. A gente pegava sábado de manhã, devolvia no sábado à noite. Para mim foi tranquilo devolver no sábado à noite, porque eu sabia que no domingo de manhã eu estaria lá para pegar ele de novo. Aí a gente pegou no domingo de manhã, quando a gente foi devolver no domingo. Nossa, aí eu falei, agora eu só vou ver ele no final da segunda-feira. Aí naquele dia eu tive uma crise de choro. Sabe, eu me senti tão frágil, tão frágil. Falei assim, Senhor, eu pensava que eu era forte, que eu era segura, sabe? Mas eu tô me sentindo muito frágil. E assim, tudo conversando com Deus, porque eu falei, o Senhor sabe como eu funciono. Então eu preciso deixar claro o que tá acontecendo aqui, apesar do Senhor saber. E aí, quando a gente foi passando o tempo, depois ele começou no final de semana a vir para nossa casa já dormir. Então só teria que devolver no domingo. Era difícil, mas eu já estava assim, Deus vai cuidando, sabe, de tudo. Sim. E por fim, a gente trouxe o Theo depois que o juiz assinou a guarda provisória. O Theo chegou pra gente faz uma semana. E aí, então, ele tá uma semana, isso. E agora, né, a papelada tá tudo certinho. A gente só tá aguardando agora, porque a gente tem novas visitas, né, da assistente social, da psicóloga, para sair a guarda permanente. E ele tá com 11 meses. 11 meses. 11 então meses. Já tá começando a pensar na festinha de um ano. E como que tem sido, assim, agora você no papel de mãe? Como que você tem se sentido?
Eu digo que eu tenho descoberto em mim uma fragilidade e uma força que eu não conhecia. Uma força porque eu sei que Deus está comigo. E eu não vou conseguir pelo meu intelecto, nem pelo meu braço, criar o Theo. Mas Deus vai me ajudar todos os dias. Todas as vezes que eu tiver que dizer não, todas as vezes que eu tiver que pegar ele no colo e dar um abraço e olhar nos olhos deles e falar: Theo, você é um filho de Deus e Deus escolheu a gente, sabe? Eu e seu pai para sermos seus pais. E principalmente que Deus tem ministrado no meu coração: Miriam, você é a mãe do Theo. Você é a responsável por apresentar o reino de Deus para o Theo e inseri-lo nesse reino. A decisão, a escolha do Theo depois, quando ele tiver consciência, vai ser dele, mas prepare o caminho, ande no caminho com ele. Então, como mãe, eu tenho me descoberto uma mulher muito feliz, muito realizada de fazer comida, de poder acompanhar, sabe, troca de fralda, um sono mais leve, As tudo noites, isso. né? Talvez mal dormidas, Porque mas muda que faz muito. parte, né? Que Faz. faz parte. E me faz feliz. Sim, era o que você sonhava. Sonhava. Né? Eu tô realizando isso, gente. Gente, que Muito bênção bom. maravilhosa. E caminhando aqui já para o final, para aquelas pessoas que estão passando por isso, Miriam, queria que você deixasse aí uma mensagem, porque a sua história teve um final feliz, né? Mas talvez nem todas terão Sim. esse final, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua Amém. sendo bom. O tempo todo. Sim. O tempo todo. A mensagem que eu deixo para todos que esperam, não só por filhos, mas esperam uma decisão, esperam atitude, esperam até boa vontade de si mesmo, sabe? Busque em Deus, porque a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aplicar todo o coração nessa busca é você se derramar mesmo, sabe? Se rasgar diante de Deus. E isso através de uma carta para Deus. Eu escrevi muito, muito. Então, assim, às vezes, quem tem mais aptidão para escrever, ou então, às vezes, é você gravar um áudio falando: essa oração vai ser gravada aqui para eu deixar registrado, depois eu vou retomar tudo isso. Mas buscar a Deus é você estar na igreja, mas não só por estar. É você falar assim: eu vim aqui para prestar um culto a Deus porque eu sei que Ele é um Deus vivo, Ele é real. Então, é buscar em Deus porque Deus vai direcionar de uma maneira ou outra. E é nessa busca estar sensível a ouvir a voz de Deus, através de outras pessoas, através de uma planta, sabe? Porque Deus se manifesta, Ele se revela para o homem através da natureza. Então, assim, olha as estações do ano. Eu costumo muito ver cada fase, cada estação tem um processo ali e vai ensinando coisas para nós. Então, busque em Deus a convicção de que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus real. E que Ele continua sendo esse Deus, mesmo quando as coisas não saem conforme a gente desenhou. Sim. Porque nós precisamos nos lembrar também de que nós somos criaturas. Ele é o Criador. É Ele que conduz os nossos passos. Então, se colocar realmente nessa condição de que eu sou criatura de Deus, mas Ele me fez muito mais do que criatura também, porque a partir do momento que eu acesso Deus e tenho esse acesso a Ele como meu Pai, eu sou filha. E como filha, eu me achego aos braços e falo: olha, Senhor, está assim, mas eu te busquei. E Ele vai te encontrar de alguma maneira. Então, busque. Também, se for necessário, buscar ajuda, porque terapia faz bem. Conversas sinceras, não ficar tendo conversas inacabadas. Tem muita... E buscar também esse crescimento, porque muitas vezes eu vi que o meu sofrimento foi causado por mim mesma, assim, por imaturidade. Então, buscar em Deus, Deus vai preparando a gente para que a gente se fortaleça em todas as formas, todas as áreas. Sim, porque sozinho a gente não dá conta. Não, né? E Deus não fez a gente para caminhar sozinho, não. Verdade, senão Essa fica muito pesado, né? Fica. Nunca se esquecer do Emmanuel, Deus conosco. Amém. Ele está conosco. Amém. Miriam, que bênção, viu? Fico muito feliz. Eu que muito agradeço. Feliz. Que bênção maravilhosa, que alegria. Muito que obrigada. o Theo cresça nos caminhos do Senhor. Amém. Né? Que ele seja bênção e aqui está eternizado. Né? Ele vai ler e vai se orgulhar da mãe que ele tem. Ai, obrigada. E aí, gente, para vocês terem acesso a esse livro, basta... Tem o QR Code. Tem o QR Code, a gente vai colocar na tela, né?
E também tem as suas redes sociais, né? Você Isso. tem Instagram? Instagram, Ok. Miriam Camelo de Assis. Tá, Também eu fiz um Instagram chamado Movimento Enquanto Espero, tá. porque todos nós esperamos alguma Sim. coisa. E o livro está disponível também na Amazon. E tem um site, enquantoespero.com.br. Tá, olha, tem até um movimento. É um movimento. Gente. Porque eu quero que isso crie um corpo, porque não é só pela espera dos filhos, mas espera por qualquer coisa. Enquanto a gente espera, a gente caminha, Sim. a gente se prepara. Ah, se eu vou viver, não cabe a nós. É Deus que está lá no futuro, a gente está aqui no presente, a gente precisa viver o hoje. Sim, é isso aí. Todo mundo tem uma espera, de repente você está esperando uma esposa, um esposo, alguém está esperando uma conversão de um familiar, Sim. né? Um emprego, enfim, tantas esperas, né? A nossa vida é feita de esperas, né? E a gente tem que ter esse relacionamento com Deus para a gente esperar caminhando, né? Obrigada, viu, Miriam? Eu que agradeço de coração. Muito muito. obrigada. Foi um prazer. Gente, obrigada por você ter ficado até aqui. Até a próxima.